Olá, galera. Bom, meu nome é Thaís. Eu vou ministrar essa terceira aula do curso de Python de 2022, que é a aula sobre loops. Mas antes de entrar na determinação do que é loops, para que servem, vamos retomar alguns conceitos que foram vistos nas aulas anteriores. Então, os primeiros conceitos a serem retomados são os operadores de comparação. Então, para que servem esses operadores de comparação? Como o próprio nome indica, a gente vai comparar duas variáveis, sejam elas string, float, booleanos, true ou false, entre outros. Então, se eu falar que uma variável x, que tem o valor de a, e a variável y, que tem o valor de b, e eu quero ver se elas são iguais, eu vou usar o operador igual, x igual a y. Como a é diferente de b, eu espero que ele retorne falso, que é o que aconteceu. Mesma coisa se eu colocar esse a aqui, na verdade agora x é igual a y e portanto retorna true. Isso equivale, a gente pode comparar diferentes variáveis com diferentes operadores, então esse aqui ele equivale ao diferente, esse maior e menor, como conhecidos os operadores matemáticos, e menor e igual. Mas a gente tem os operadores lógicos também para revermos. Os operadores lógicos, eles não vão avaliar somente uma expressão, mas eles servem para avaliar diversas expressões ao mesmo tempo. Então, se eu tenho a expressão x igual a y, ele vai me retornar true, como a gente tinha visto. Mas e se eu determinar que t é igual a 1 e u é igual a 2, e eu quero saber se t é menor do que u. Isso é uma outra expressão, certo? Ele vai retornar true. O operador lógico AND ou E, ele vai retornar true se as duas expressões, ou duas ou mais expressões, estiverem retornando o valor verdadeiro, true. Então, se x igual a y and t menor do que u, ele vai retornar um true. Porém, se eu trocar aqui e falar igual a 1, ele tem que retornar falso e, portanto, essa expressão aqui continua sendo verdadeira, mas essa expressão aqui passa a ser falsa. E se a gente tem uma das expressões como falsa, ao determinar o valor total dessa operação, a expressão que retorna é falsa, porque essa é verdadeira e essa é falsa. O que não ocorreria se eu usasse o operador OR, porque basta eu ter pelo menos uma das expressões como verdadeira que ele vai retornar o booleano verdadeiro. Já o NOT é um outro operador lógico que a gente pode usar para reverter o output de uma expressão booleana. Então aqui, como a gente viu, é verdadeiro, certo? X é igual a y. Mas se eu quisesse reverter e falasse que x não é igual a y, eu poderia usar o diferente ou eu poderia usar o operador NOT. E é isso aqui que esses operadores fazem. Agora, indo para a parte de if, else e else. Esse é o primeiro exemplo que a Laís tinha usado na aula dela, ou que eventualmente pode não utilizar. Mas, por exemplo, se eu tenho uma lista de números 1, 2, 3, e o resultado é, na verdade, a soma dessa lista de números, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 6, que é igual a 12. Se eu somar essa lista de números, ou seja, esse 12
e utilizar o operador módulo para dividir esse 12 por 3, o meu resultado vai ser que ele vai retornar um valor de zero, porque o operador o operador módulo mostra o resto de uma divisão. Então, 12 dividido por 3 tem resto igual a zero, porque 12 dividido por 3, 12 é divisível por 3. Então, como a gente usa o if, o else if e o else? Se o resultado for igual a zero, usando o operador de comparação, a gente printa este número divisível por 3. Se não, a gente printa este número não é divisível por 3. Então, como a gente sabe, 12 mas se eu aumentar aqui 4 e a soma dessa lista agora vai ser 13, a gente vai ver que este número não é divisível por 3. Então tá. Indo agora para a parte onde eu vou dar uma pequena dica de como rodar um programa .py, como vocês podem observar aqui, a gente tem vários durante essa aula, no Jupyter Notebook. Uma possibilidade seria entrar nesse programa e dar run aqui, no caso do VS Code, porque ele printaria no terminal, que o programa é basicamente printar programa.py rodado com sucesso. Mas eu não quero ter que entrar toda vez nesses .py e rodá-los lá e ver o output no terminal. Eu quero ver o output aqui no próprio notebook. Então, como eu faço? Eu vou usar essa anotação aqui, que é um ponto de exclamação, Python, programa, underline, 0.py. Quando eu rodar isso aqui, ele vai me retornar o output do programa, que era basicamente printar aquela mensagem, programa 0.py rodado com sucesso. Outra dica que eu quero passar aqui para vocês antes de começar a aula de fato de loops é indicar o que seria e como pegar um input de um usuário. Input é uma função do Python que pode pedir para o seu usuário uma pergunta. Ele pede um input de fato do seu usuário. A função é bem sugestiva. Então, qual sua idade? Então, ele vai perguntar aqui e vocês vão ver que aparece uma pequena janela perguntando qual a minha idade. E aí eu vou falar 90 anos. 90. E aí aqui ele printa o 90. Se eu colocar um x igual a input, ele vai armazenar esse 90 nesse x. Então, ele vai armazenar a minha resposta nessa variável x. Então, se eu pedir aqui, ele vai perguntar qual a sua idade. Aí eu vou colocar 90. Ele não retornou nada, certo? Mas, se eu printar x agora, ele vai retornar o 90. Então, só deletando essa parte aqui e resumindo como a gente usa o input, novamente a gente pode simplesmente colocar assim, perguntar qual é o seu nome, Thaís, e aí eu vou dar enter e aí ele vai printar. O nome do usuário é name. Eu armazenei o meu input nessa variável chamada name e retornei ela num print através desse format aqui, ok? Agora, de fato, entrando em loops, mas o que eu quero fazer aqui, iniciar, não é explicar o conceito formal do que são laços, do que são estruturas de repetição em programação, mas sim indicar para que elas servem, porque assim fica muito mais claro onde vocês vão usar, em que situações vocês vão utilizá-las. Então, suponha que, na verdade, eu criei essa aula pensando que eu a daria sincronamente com vocês no Zoom ou presencialmente.
mas que essa aula seria dada às 18 horas da tarde ou da noite, dependendo se vocês jantaram ou não. E eu tô muito cansada, porque eu venho do estágio e, como todo aluno do noturno, a gente fica naquela inércia de ter trabalhado o dia inteiro e indo para a aula depois às 7h30. Então, como todo aluno, a gente quer descansar e às vezes não ser tão comunicativo, mas ainda assim sem perder a polidez e a educação de dar um boa tarde e boa noite. Então, suponha que eu vou criar um programa para fazer com que o Python dê boa tarde para todos os alunos presentes na aula de Zoom. Porque eu não quero dar boa tarde porque eu estou cansada, né? Então, o que eu tenho que fazer é pedir para o Python printar um boa tarde vezes o número de pessoas que tem na aula. Se eu tiver 3 alunos, então o meu programa vai ser basicamente isso aqui: printar boa tarde 3 vezes. Mas como vocês puderam notar, eu tive que dar Ctrl+C, Ctrl+V 2 vezes para ter um total de 3 boa tardes. E é isso que teria nesse programa aqui que eu fiz para vocês, certo? Mas e se entrar uma quarta pessoa, como está indicado aqui, né? O que eu faço? Eu tenho que copiar de novo um outro boa tarde. Isso não é muito praticável, não é? Porque toda hora eu vou ter que reformar meu programa, atualizar meu programa e colocar um novo boa tarde. Porque conforme vão entrando os alunos, conforme os alunos vão chegando, eu preciso dar boa tarde, porque eu sou educada, certo? Mas não faz sentido se eu precisar atualizar esse programa toda vez, criando um novo boa tarde. E é aí que surge a necessidade de uma estrutura de repetição. O Python vai fazer essa repetição para você. E existem 2 formas de fazer isso, simplificadas: a estrutura de repetição while e a estrutura de repetição for. No while, que a gente vai ver primeiro, essa estrutura de repetição, ele vai executar uma ação, que no caso é dar boa tarde, enquanto uma condição for verdadeira. Então, vamos aqui entender como que é o funcionamento do loop while. Suponha que eu tenho 3 alunos. Logo, vamos pensar na seguinte lógica: eu tenho 3 estoques de boa tarde. Então, eu tenho 3 boa tardes para serem dados. E isso é representado pela letra I aqui. I é igual a 3. E aí eu vou lá para o Python e perguntar a minha condição. Se a minha condição é verdadeira, se é true ou false. Comecei a minha aula. Tem 3 alunos. Não dei boa tarde para ninguém. E aí eu vou perguntar: Python, o meu estoque é diferente de 0? Não, eu não dei boa tarde para ninguém, certo? Então, é verdadeiro. Meu estoque é diferente de 0. Logo, eu dou boa tarde. E aí eu tenho 3 caixinhas de boa tarde. Eu gastei uma, já dei o boa tarde, joguei lá, printei. Logo, eu tenho que atualizar meu estoque, porque eu reduzi, certo? Tenho 2 boa tardes. Então, reduzindo esse boa tarde, novo estoque, e aí eu faço a pergunta novamente para o Python. Python, meu estoque é diferente de 0? Meu estoque de boa tarde é diferente de 0? Ele vai falar a verdade. Então, dá outro boa tarde. Aí ele pega, vai dar um outro boa tarde. E aí ele atualiza de novo o estoque, que agora só tem um boa tarde. E aí, é esse I menos 1 aqui. E aí ele pergunta pela terceira vez: o estoque é diferente de 0? É, continua sendo. Então eu dou o terceiro boa tarde. E por fim, eu retiro e aí eu tô com o meu estoque de boa tarde zerado, certo? Então eu volto pro Python e pergunto: Python, meu estoque é diferente de 0? E agora ele vai falar: não é diferente de 0, já está zerado, você não tem mais nenhum boa tarde para ser dado. Logo, pode finalizar a sua estrutura de repetição. Isso aqui no while é chamado de contador. Isso aqui é a nossa condição, essa aqui é a nossa ação para ser executada, e esse aqui é a atualização do seu contador, que
toda hora vai ser retornado e atualizado. Então, para uma estrutura indo agora para a sintaxe de como a gente traduz isso para o Python, o contador a gente sempre começa fora do loop while, então eu vou colocar o contador é igual a 3 aqui. Enquanto o contador for diferente de 0, while, né, tradução, printa o contador, porque eu quero mostrar para vocês primeiro, antes dele printar o boa tarde, printa qual é o contador e conforme ele vai sendo atualizado, qual é o número do contador, né? E depois de você printar, me atualiza esse contador. Pega o contador anterior, 3, e tira 1. E aí, como vocês vão ver, ele vai printar 3, 2, 1. Que é o meu estoque, né, de boa tarde, por exemplo. Então, por exemplo, para eu aplicar isso aqui para o meu boa tarde, eu simplesmente vou dar um Ctrl V para contagem regressiva. Vou falar que isso aqui é meu estoque, certo? O meu contador é o estoque. Printa boa tarde. E aí eu troco o estoque, eu atualizo o estoque por um estoque novo, certo? E aí ele dá boa tarde, boa tarde, boa tarde. É isso aqui que esse programa de baixo faz. Mas vocês viram que eu comecei de um contador igual a 3, certo? Fazendo uma contagem regressiva, ou seja, o contador foi diminuindo, 3, 2, 1. Mas eu posso fazer o contador fazer uma contagem progressiva, começando do 1 e sempre adicionando 1. Logo, a condição não vai ser mais diferente de 0, vai ser menor ou igual a 3, se o contador começar com 1. Então, eu começo o contador com 1 aqui, entro. Contador é menor ou igual que 3? Sim, é 1. Printa o contador. Logo, atualiza o contador, soma mais 1, aí fica 2. Contador 2 é menor ou igual que 3? Sim. Printa contador e continua o loop assim. Então, vai ficar 1, 2, 3. É isso que a gente pode fazer também para a estrutura do boa tarde, que é esse cat ponto aqui, que a gente vai fazer enquanto esse contador for menor ou igual que 3, a gente printa o boa tarde. Ok? Mas eu também posso fazer uma contagem progressiva começando do 0. A mesma coisa, o mesmo output a gente vai obter, só que agora a gente vai ter o 0, 1, 2. A única coisa que altera é essa condição aqui, que antes era diferente de 0, mudou para menor ou igual que 3, e agora se o contador é 0, fica menor que 3, porque a gente só quer 3 outputs, desculpa, para falar 3 boa tardes para cada um dos alunos que entraram. Então, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mas vocês viram que aqui a gente usa contador, a palavra várias vezes, mas tem um jeito mais simplificado de escrever essa mesma expressão aqui nessa terceira linha, que é utilizando essa notação aqui, contador mais igual a 1. Isso aqui é equivalente a isso aqui. Então, vocês vão ver, a gente viu que o output é 0, 1, 2 nesse caso, e aqui vai ser a mesma coisa, 0, 1, 2. O único ponto é que eu estou sendo mais contida em quantidade de expressões que eu estou usando. Isso é um jeito mais pythonico de escrever um while loop, ou essa expressão em específico, né, de contagem. E assim também, se a gente utilizar esse tipo de contador pythonico aqui, mais simplificado, eu ainda assim consigo o mesmo output de 3 boa tardes. Ok? Mas vamos supor agora que eu não vou ser proativa. Eu só vou dar boa tarde quem me dá boa tarde primeiro. Mas não é qualquer boa tarde. A pessoa tem que me dar boa tarde, vírgula, Thaís, ponto de exclamação. Se a pessoa não falar exatamente assim comigo no chat,
eu vou simplesmente ignorar o boa tarde dela. E só vou dar boa tarde pro aluno que me der boa tarde, do jeito que eu quero. Logo, a gente vai ter que incorporar essa condição dentro do while loop, certo? Então, a gente tem ainda 3 alunos, certo? E a gente quer, na contagem regressiva, que essa contagem de números de alunos, né, que receberam boa tarde seja diferente de 0. Então, a gente vai pedir um input. A gente vai falar, aluno, o que você quer falar para a professora? E aí, o que o aluno falar para mim vai entrar numa condição. Se esse input aqui do aluno for boa tarde, vírgula, Thaís, exclamação, eu vou falar boa tarde, aluno número. De outra forma, se ele responder qualquer coisa, e aí, mano, eu vou simplesmente ignorar. E aí, aqui no final, eu atualizo fora do if e do else o meu contador de alunos. Então, vamos lá. Aqui perguntou o que o aluno, a aluna 3 falou pra mim. Ele falou, e aí, mano? Eu simplesmente não vou falar nada. O que o aluno 2 falou pra mim? Eu vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V, ele falou exatamente o que eu queria ouvir. E o terceiro? Simplesmente não respondeu. Aí, o que eu fiz, então? Eu só dei boa tarde. O programa me ajudou a só dar boa tarde pro aluno 2, que foi o único aluno que me falou boa tarde da forma como eu queria, que é boa tarde, Thaís, vírgula Thaís, ponto de exclamação. Mas se eu tô sem paciência agora, e se um dos alunos não falarem boa tarde, eu não vou dar nenhum oi, eu vou simplesmente ficar calada. É aqui que a gente entra com uma estrutura de break, que é basicamente assim. A pessoa não falou, o aluno 3 falou boa tarde, o aluno 2 falou boa tarde, o aluno 1 não falou boa tarde, eu simplesmente não vou dar boa tarde para ninguém. O meu resultado vai ser basicamente silêncio, o output. Então vamos ver aqui, vamos rodar 2 vezes, né? O aluno 3, o que ele falou para mim? Ele falou boa tarde, Thaís, do jeito que eu queria. Aí o aluno 2 chegou e falou, e aí? E aí eu simplesmente, opa, só falei boa tarde pro aluno 3. Nem tive a oportunidade de chegar no aluno 1, certo? Agora, se eu chegar e falar, o primeiro aluno me dá, fala, e aí, mano? Eu simplesmente paro o meu loop ali e não vou falar mais com ninguém. Ok? Então agora vamos um pouco para os exercícios. Parar de falar um pouco boa tarde, né? Porque acho que vocês já tiveram uma ótima tarde. Como eu falei, esse operador aritmético aqui indica quais números são divisíveis pelo número que você coloca. Então, por exemplo, se eu coloco 12 módulo 2, ele vai me retornar 0, porque ele sempre me retorna o resto dessa divisão. Então, é 12 dividido por 2, com o resto igual a 0. Então, logo, por matemática que a gente sabe, qualquer número que tem resto 0, quando dividido por um número, quer dizer que ele é divisível por aquele número. Então, eu quero printar todos os números pares até 51. O que eu vou fazer? Eu vou começar com o número 0 e vou ver até o número, vou ficar acrescentando números até chegar no 51 e testando esses números para ver se eles são de fato divisíveis por 2, ou seja, números pares. E aí eu vou printar esse número. Você vai ver aqui, então, ele chegou no, primeiro ele pegou o 0, aí 0 é menor do que 51? Se o número, se 0 dividido por 2 tem resto igual a 0? Sim, ele printou 0. Aí ele vai para o 1, certo? Porque ele acrescentou 0 mais 1 aqui. Aí ele vai para o 1. 1 é menor ou igual que 51? O número, quando eu divido 1 por 2, o resto é igual a 0? Não. Logo, ele só passa a acrescentar mais um número. Aí ele vai para o número 2. 1 mais 1. Aí ele vai para o 2.
O 2 é menor que 51? Sim. Se o número 2 dividido por 2 tem resto igual a zero? Sim. Printa o número 2. E assim por diante. Ao invés de usarmos só o print, a gente pode utilizar uma atribuição, um atributo de listas para anexar cada um desses números pares à lista vazia. Então, primeiro eu tenho o contador aqui fora e uma lista vazia aqui fora. Então, vou fazer a mesma pergunta para o Python. O número é menor que 51. Se o número é divisível por 2, ou seja, par, você anexa esse número no A. No final, me retorna esse número, essa lista. E aí, ao invés de printar um número embaixo do outro, eu tenho o retorno de uma lista de todos os números pares até 51. No exercício 2, vamos supor que a população de um país tenha 20 mil habitantes e ela cresça com uma taxa anual de 3%. A população do país B tem 80 mil habitantes e cresce com uma taxa anual de 1,5%. A gente quer saber, com esse problema, quantos anos vai demorar até que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B. E para isso, o while funciona e muito bem. Então, a gente vai definir nossas variáveis aqui. Então, começa com ano 0, população 20 mil, A, população B 80 mil, taxa A 3%, taxa B 1,5%. E aí, eu vou falar, enquanto a população A for menor do que a população B, a gente sempre vai aumentar o contador e vai fazer a atualização dessa população A. Então, a nova população A no ano 1, porque a gente está no ano 0, no ano 1 vai ser população A vezes 1 mais a taxa. E a população B, de forma simplificada na sintaxe aqui, vai ser população B vezes população B vezes 1 mais taxa de B. E aí a gente vai ver que leva 95 anos até que a população do país A ultrapasse o número de habitantes do país B. No exercício 3, a gente vai criar uma lista com 10 itens, começando pelo número 0, e por isso aqui esse i igual a 0, e vai analisar a posição em que esse elemento se encontra para realizar uma transformação sobre o elemento dentro dessa lista de 0 a 9, 10 elementos, começando do 0. Então, se o elemento na lista está numa posição par, o elemento ele vai ser transformado de acordo com essa regra aqui. Então, o que ele está falando é que eu vou ter uma lista de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? A primeira posição a gente pode chamar dessa forma, x entre colchetes 0. Então, o que ele tem que retornar aqui? É um número 0, certo? Ele retornaria, se eu falasse que isso aqui é A, ele me falaria que o primeiro elemento, o elemento 0, é a letra A. Então, só para vocês terem noção de como chamar elementos de uma lista. E é isso que ele está falando aqui em posição. Se a posição 0, se a posição que a gente estiver chamando é de um elemento par, a gente vai transformar de acordo com essa regra aqui. Se a posição for ímpar, o elemento dessa posição vai ser transformado de acordo com essa regra aqui. Então, para iniciar, a gente tem uma lista vazia x e um contador 0, porque a gente falou que começaria pelo 0. Se esse i é menor do que 10, eu tenho que fazer uma condição aqui, ver se ele é par ou ímpar, e sendo a posição dos elementos, certo? Se i é igual a, se é par, ou seja, divisível por 2,
eu vou fazer essa transformação aqui. E aí eu dou um append, eu jogo dentro do apêndice, eu anexo esse número transformado dentro da lista X. E o contrário se a posição for ímpar. E aí eu executo essa transformação em cima do número da posição. Então, em cima de 0, em cima de 2, nesse caso, esse tipo de transformação, né? 0, 2, 4, 6, 8. E aqui, 1, 3, 5, 7, 9. Ok? E aí, aqui só atualização novamente, né? Que o while exige atualização do contador. Ok? Agora partindo para a outra estrutura de repetição, que é o for loop. O que o for é diferente do while? O while, como a gente viu, ele exige um contador, que sempre tem que estar fora e ser atualizado dentro do loop, certo? O for não vai precisar desse contador, e por isso que às vezes ele é muito mais intuitivo de ser utilizado do que o while. Então, qual a estrutura mais simples que um for loop usa? Para, né, que é a tradução do for, para cada variável dentro de uma estrutura, de uma lista, de uma palavra, você vai executar essa ação dentro dessa variável. Então, a gente vai selecionar uma variável dentro de uma estrutura e aplicar essa ação para essa variável ou para essa estrutura. E vocês vão ver como isso funciona. Então, por exemplo, eu tenho essa lista chamada A aqui e eu quero printar cada um dos elementos dessa lista. Então, I vai ser, está indicando aqui que é o elemento de cada um, os elementos dessa lista aqui. Então, se eu printar, vocês vão ver que é 1, 2, feadev, 4, menos 5.7, 6, true. Não importa qual seja o tipo de variável, qual o tipo de elemento que está dentro dessa lista. Ele vai printar, porque listas são objetos iteráveis dentro do Python. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar 0, 1, 2, ele vai iterar por 0, vai chegar assim, para cada variável no elemento, para cada variável dentro desse objeto aqui, eu vou dar um print boa tarde. Então, o I, eu vou printar uma vez boa tarde. Aí ele volta e vem pro I de novo. Aí ele fala 1 e aí dá boa tarde. Aí ele volta de novo no 2 e dá boa tarde. E é isso que ele faz aqui. De uma forma bem mais sucinta do que o while, né? Que tinha que incluir um contador e outras coisas. Mas o problema com esse tipo de for loop aqui é que eu tenho que acrescentar por extenso a lista, né? Eu tenho que escrever essa lista conforme for chegando mais alunos. Então, 4, 3, não sei contar mais, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, certo? Não faz sentido eu ficar escrevendo isso porque não é viável, uma vez que eu entro no mesmo problema do while, do print Ctrl+C, Ctrl+V ou entre outros que a gente já apresentou aqui na aula. Então, ao invés de escrever por extenso, eu vou utilizar um shortcut que o próprio Python me possibilita utilizar, que é a função range, que é uma função built-in do Python. O que é range? Range, a tradução vem de intervalo. Então, essa função, nada mais, nada menos, cria intervalos. E a sua estrutura é a seguinte, né? A documentação dessa função é que a gente vai ter um início para aonde a gente quer iniciar nosso range, no 0, no 1, no 10, no 20, um final, eu quero começar no 0 e terminar no 3, eu quero começar no 0 e terminar no 20, e o passo, que
padrão está como 1, mas que você pode determinar como um decimal, ou como um número inteiro, ou como um múltiplo de 2, e assim por diante. Então, por exemplo, para criar uma lista A aqui, eu vou primeiro criar o range A e transformar esse range A em lista, e printar. Porque se eu fizer simplesmente a range A, e ele vai falar que isso aqui é um range de 0 a 8. Mas se eu falar para ele printar o range A como lista, ele vai me indicar a lista, e isso é muito mais simples do que eu ficar simplesmente copiando e colando, copiando e colando novos números aqui nessa lista. Existe a equivalência de você não colocar o início. Por padrão, por default, o próprio Python inicializa a lista sempre com 0, se você não indicar qual é. Então, se eu quiser assim, ele vai me mostrar a mesma lista inicializada com esse tipo de sintaxe aqui, ao invés de precisar colocar o 01. Que poupa muito mais o nosso tempo, ao invés de só precisar ficar novamente copiando e colando números. Agora, e se a gente quiser utilizar intervalos? Aí eu coloco, se eu quiser colocar 8 aqui, imprimir a lista, ele vai 0, 2, 4 e 6. Ok? Mas existe então como eu colocar esse range, né, utilizar ao meu benefício o range nesse cat.py aqui, que seria utilizar o range 3. Então ele vai imprimir, ele vai ter uma lista, né, de 0, 1, 2, e aí ele vai imprimir a quantidade de elementos dentro desse range, que são 3, e por isso 3, boa tarde, Thaís. Ok. Então, como a gente falou, o Python consegue iterar por ranges e iterar também por listas. E é isso a nova opção que a gente vai utilizar para os alunos e eu receber, para os alunos me darem boa tarde e eu dar boa tarde para os alunos também. Então, mas antes disso, vamos determinar quais são as propriedades gerais de uma lista. Uma lista, ela tem um tamanho determinado, que a gente pode obter a partir da função len, que vem da palavra length em inglês, de tamanho. Então, se eu falar aqui x, a gente tinha determinado lá em cima, que era uma lista x, x tinha 10 elementos, certo? Eram esses aqui. E aí aqui, quando eu uso o len, ele me retorna 10. Isso vai ser muito útil para a gente aqui na frente. Outra propriedade de listas interessantes é que a gente pode retornar os elementos dessa lista a partir da utilização de índices. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, menos 3,5 e 23. Eu quero esse terceiro elemento aqui. A gente sabe que o Python começa a sua contagem de índices a partir do 0. Então, esse é o elemento 0, esse é o elemento 1, esse é o elemento 2. Então, se eu quiser esse 23, retornar esse 23, eu preciso colocar 2 aqui, e aí ele me retorna 23. Tá? Também vai ser interessante, só retomando, que às vezes a gente quer o último elemento. E aí a gente vai precisar falar, quantos elementos tem? Tem 10, então eu vou ter que sempre pegar o 10. E aí fica meio não automático saber sempre o tamanho da lista para você pegar o último elemento, ou penúltimo, ou antepenúltimo elemento. Para você pegar o último elemento, os programadores que inventaram a linguagem fizeram esse tipo de sintaxe aqui, que vai fazer você retornar o último elemento de uma lista, que é x menos 1. E assim você consegue o último elemento de uma forma muito mais fácil do que colocar x igual a 10. X igual a 10. X colchetes 10. Tanto é que nem existe, né? No caso é 9. E o antepenúltimo, assim por diante também. Funciona com menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, dado isso, e dado que a gente está no contexto de USP, a gente teve inscrições de vários institutos, entre eles FEA, IME e FOFITO.
E aí aqui eu só vou mostrar para vocês que se eu criar uma lista chamada institutos e pedir para retornar, o Python retornar para mim o tamanho dessa lista, ele vai falar que essa lista tem o tamanho de 3. E como eu falei, a gente consegue obter os elementos de cada uma dessas listas através da indexação. Então, o 0 tem que ser o FEA, o 1 tem que ser o IME e o 3 tem que ser a FOFITO. Certo? E assim, a gente pode utilizar, já que a gente consegue indexar e a gente aprendeu já a estrutura de range dentro de Python, a gente consegue utilizar uma lista e iterar através dessa lista, ou seja, aí de elemento em elemento, com o for loop. E é isso aqui que a gente faz nesse USP 1.py. A gente tem a lista institutos e vai falar, ó, para cada instituto, né, FEA, IME e FOFITO, dentro de institutos, me printa o instituto. Então ele vai falar, se eu rodar isso aqui, ele vai falar FEA, IME e FOFITO, certo? Mas outra lógica possível, como a gente tinha visto, é utilizar os índices para retornar os elementos. Ao invés de chamar os institutos, eu chamo o range e eu uso o range e o length. Mas como assim, né? Eu vou copiar aqui para vocês terem uma noção melhor. Então a gente sabe que o tamanho dessa lista é 3, certo? 3. Mas a gente sabe também, se a gente fizer range 3, a gente vai obter um range de 0 a 3. Logo, se eu colocar um for para cada índice em range de 3, printa o índice. Ele vai 0, 1, 2. Ou seja, eu posso utilizar esse len de institutos para printar institutos índice, FEA, IME e FOFITO. E é isso aqui que esse USP 2.py faz. Só que ele me retorna tanto o índice, porque eu posso fazer assim, quanto o elemento. Então, se eu colocar índice e instituto, ele vai 0, 1 e 2. Ou seja, se eu colocar aqui além, só retornar 2. Enfim. Tá bom? Agora a gente vai aprender sobre um outro tipo de objeto do Python, que são os dicionários. Os dicionários, assim como o nome indica, são estruturas de armazenamento de dados que têm a seguinte configuração. Eles têm uma chave e eles têm um valor. Então imagina realmente como um dicionário. Quando você está no dicionário da língua portuguesa, lá, que é indicado entre chaves, você vai ter que a palavra, por exemplo, aluno, maravilhosamente bem traduzida do latim, significa ser humano, ser humana com muita luz. Tá? Brincadeira, gente, eu sei que é o contrário, tô zoando aqui. E a palavra amor significa xxx, ok? Esse é o meu dicionário, que eu acabei de criar aqui, entre chaves. A palavra aluno aqui, o string aluno, é o que a gente chama dentro de um dicionário de chave. E
essa string ser humana com muita luz é uma string é o valor associado à chave aluno. A mesma coisa, a string xxx é o valor associado à chave amor. Logo, se eu esqueci o que significa aluno e eu tô lá no Horizons, e aí eu indico, Python, me fala o que significa a palavra aluno, ele vai falar, ser humana com muita luz, ok? Logo, a gente teve nossos institutos aqui, né? FEA, IME e FOFITO. E a gente sabe que a FEA é uma faculdade voltada para ciências sociais, o IME é uma faculdade voltada para ciências exatas e a FOFITO uma faculdade voltada para ciências da saúde. Logo, se eu criar esse dicionário de institutos aqui e eu quiser retornar um instituto específico, o que esse instituto específico estuda, por exemplo, o que o IME, qual que é a ciência que o IME estuda? É as ciências exatas. Então, o que a FOFITO estuda é a ciência da saúde, ok? Então, se eu consigo iterar por essas chaves para obter os valores associados a essas chaves, eu consigo usar no for loop, certo? Então, se eu entrar no for loop aqui, eu vejo que eu posso printar os valores associados a essas chaves através dessa estrutura, dessa sintaxe aqui. É isso que ele está fazendo. Tá? Mas, como vocês viram, eu só retorno os valores dessas chaves. Eu não sei quais chaves estão associadas a estes valores. E para indicar como fazer isso, a gente vai usar tudo que a gente aprendeu até agora para criar uma lista de dicionários. Lista, como a gente indicou aqui, entre colchetes. Então, a gente tem uma lista chamada institutos. Eu vou colocar uma lista chamada faculdades para facilitar. E aí, essa lista tem 3 dicionários, com 3 chaves cada. Então, ó, o primeiro dicionário contém o instituto com valor FEA, a chave ciências com valor sociais, a chave cursos com a lista ADM, Conte, Econo, Atuária, isso, ó, e Econo. Enquanto o segundo dicionário contém um instituto chamado IME, a chave ciências associada a exatas, ao valor exatas, e a chave cursos associadas à lista de matemática aplicada, estatística, ciências da computação e licenciatura. Então, se eu rodar isso aqui, eu posso utilizar claramente isso num for loop. Então, se eu colocar faculdades aqui, para cada instituto, né, ou para cada dicionário, vou colocar aqui para facilitar, para cada dicionário em faculdades, eu vou ter que pega o dicionário e indexa um instituto. Fala assim, para cada um desses dicionários na lista faculdades, me retorna esta faculdade. Aí eu vou falar, o nome do instituto e faculdade é FEA. Esta faculdade atua na área de ciências, e aí eu peço para retornar aqui dicionário associado a essa chave ciências e possui os seguintes cursos: dicionário relacionado à chave cursos. E aí quando eu dou
Eu dou uns Ctrl Save aqui, e aí eu venho aqui e faço isso. E aí ele vai me imprimir o nome do Instituto Faculdade EFE. Essa faculdade atua na área de Ciências Sociais e possui os seguintes cursos: ADM, Econo, Atuário e Conte, e assim por diante para os demais cursos e faculdades que a gente viu. Então vamos lá, vamos para o primeiro exercício e está quase finalizando aqui com o segundo exercício, que na verdade é a aplicação de algo que a gente já viu lá em cima, mas agora usando o for loop. A série de Fibonacci ela é formada pela sequência da soma do último número e do penúltimo número. Então, se eu começo uma sequência de Fibonacci com 0 e 1, o próximo número vai ser a soma dos dois anteriores. Então, 0 e 1 é igual a 1, 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 1 é igual a 3 e assim por diante. E aí eu vou querer fazer um programa que gere até a série de 25ª série da série de Fibonacci. Então vamos lá, que a gente começou uma lista de Fibonacci com 0 e 1. E aí eu quero até a 25ª. Lembrando aqui que o range de 23 é só porque o Python já acrescenta uma série, né? Porque ele começa do 0, então são do 0 ao 22, e aqui você já tem a última série, a primeira, que é a 24. Então, na verdade, desculpa, tem que ter 24 aqui para ter um total de 25 séries. Porque essa é a primeira e as demais vão derivar dessa até chegar no número 25. Então, aqui, como a gente falou lá em cima, a gente pode pegar o último e o penúltimo número de uma lista, usando esse menos 1 e menos 2, certo? Então, se eu tenho um Fibo aqui, e aí eu somo esse Fibo menos 1 e menos 2, eu obtenho o número 1, porque é 0 mais 1, certo? Se eu tivesse o 2 aqui, Ctrl Shift, eu teria 3, porque é o 2 mais 1, porque é o penúltimo e o último. Logo, realiza essa ação, né, a soma dos dois, e anexa na minha lista Fibo. Anexa esse número temporário, né, que está sendo armazenado nessa variável x temporária. E aí printa, e no final me printa a última série, que vai estar aqui. Desculpa, aqui. E aí o último exercício que a gente tem é fazer aquele mesmo tipo de operação agora dentro do for loop. Então a gente cria uma lista de 10 itens, começando pelo 0. Só que agora a gente não precisa fazer toda aquela estrutura do while, de contador. A gente vai simplesmente criar um range aqui, que é muito mais fácil do que uma linha em substituição a duas, né, que era criar o contador aqui fora, criar o contador aqui fora de 0 e ficar somando ele aqui dentro, né, contador igual mais igual a, certo? E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa e vocês vão ver que a gente obtém o mesmo output, o mesmo resultado, que é essa lista aqui, ok? Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa pode chamar a gente pelo WhatsApp. Até mais.